Olá, eu sou a Mônica, sou uma consultora de gestão estratégica e desenvolvimento humano. Atuo nesse mercado desde 2007, né, quando eu comecei a, a- a realmente praticar e atender esse nível de profissional, né, no nível executivo. E vou trazer aqui alguns comentários, algumas coisas que eu acredito sobre esse mercado de coaching, principalmente voltado para o público executivo, né? O mercado lá do início, quando eu comecei em 2007, ele era muito diferente do de hoje, né? Em 2007, a gente tinha muitas vezes, né? O coaching ainda estava numa fase de início, né? Onde tinham promessas até muitas vezes fantasiosas e milagrosas, né? Coaching resolve tudo. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? A gente está falando de pessoas, e então existem uma série de vieses importantes a serem tratados, né? Mas lá, 2007, 2008, quando eu comecei a atuar efetivamente nesse mercado, a busca por processos de coaching, ela vinha muito mais de forma sistêmica. Ou seja, as empresas contratavam um coach para trabalhar com um certo patamar, um nível hierárquico. X gerentes, X coordenadores ou X diretores participavam por um processo estruturado de tantas sessões, onde você trabalhava de uma maneira muito mais abrangente, muito mais holística, de autoconhecimento para esse profissional, tá? Hoje em dia, esse mercado mudou bastante. Eu percebo muitas vezes a necessidade, e eu sou muitas vezes requisitada para atuar de forma um pouco mais cirúrgica. As velocidades, né, hoje estão muito grandes, então você tem que trabalhar com aquele executivo para ele alcançar determinada métrica ou determinada habilidade muito mais rapidamente. Então você precisa ser muito efetivo na forma como você tem essa abordagem para extrair aquilo que aquele profissional tem de melhor. Então os processos normalmente são mais curtos, né? E de forma muito mais pontuais, muito mais cirúrgicas. Então esse mercado mudou bastante. Quero trazer também alguns pontos que eu acredito que são os benefícios de ter um coach, né? No viés corporativo, no viés executivo. E existem dois momentos cruciais que ter o apoio de um profissional de coaching vai fazer toda a diferença, tanto em termos de produtividade, quanto em termos emocionais, quanto em termos de sustentabilidade desse processo de mudança. O primeiro deles é justamente na virada de chave. Quando eu saio de ser um profissional executor, né, eu saio da base da pirâmide ali e vou para uma primeira oportunidade no cargo de gestão. Esse é um dos momentos de maior esforço, vamos dizer assim, né? Por quê? Normalmente aquela pessoa vem com um modelo mental de excelência. Ele foi visto como um profissional de alta performance, entregava muito bem, consequentemente ele foi reconhecido como uma pessoa que poderia ser ou ocupar uma função de gestão. Continua, apesar da mudança, continua reproduzindo os padrões que ele tinha lá de excelência. Afinal de contas, ele foi reconhecido por conta disso, né? E esse é uma grande vulnerabilidade que esse profissional tem. Porque a partir do momento em que eu tenho essa alteração, essa mudança de degrau, de patamar, tudo aquilo que me trouxe a ser esse profissional excelente, nessa virada de chave, nessa mudança de cadeira, já não me serve mais como indicador de alta performance. E o apoio de um coach vai facilitar muito mais a, a, o desgaste que esse profissional tem, né? E que muitos eu encontro que já têm, às vezes, algum tempo, alguns anos, inclusive, nessa posição inicial de gestão e que ainda não se conscientizaram de que a chave mudou, de que todas aquelas habilidades que me trouxeram até essa cadeira não são as que vão me sustentar nela. E acabam tendo dificuldade de delegação, dificuldade de comunicação e muitas vezes ficam com a carreira estagnada nessa primeira posição inicial. Então, assim, o apoio de um profissional de coaching nesse momento vai fazer toda a diferença para a carreira desse profissional, tá? Segundo momento que eu considero bastante crucial, quando esse gestor executivo já está num nível maior de uma diretoria, ou muitas vezes de uma cadeira de um CEO. É um momento, vamos dizer assim, solitário. Quanto mais eu subo nessa pirâmide hierárquica que a gente tem, né, menos apoio
eu posso contar da minha equipe, mas eu preciso ser estratégico e acabo tendo uma visão muito solitária decisória. Então, ter um profissional com que eu possa contar para me ajudar a elaborar o meu pensamento, a muitas vezes nortear a minha decisão, inclusive emocionalmente falando, trabalhando com questões de inteligência emocional, questões de visão sistêmica, questões muitas vezes de compartilhamento de situações que acontecem no cotidiano que esse profissional não tem com quem dividir, né? Ele é olhado, ele é cobrado, ele é contratado para ser o direcionador. Então, esse apoio a esse nível mais alto de board de empresa também vai fazer toda a diferença. Você dá uma possibilidade desse profissional compartilhar, ter com quem falar e muitas vezes, como o processo de coaching, né, não é o direcionamento, né, não sou eu como coach que vou direcionar a decisão, a gente tem ferramentas e maneiras de extrair esse pensamento, organizar esse pensamento melhor para que a decisão seja tomada pela própria pessoa, né? Isso ajuda muito a nortear, né, as etapas, os relacionamentos, a estratégia, a negociação e principalmente, como eu falei, a questão sistêmica do negócio. Dicas que eu deixo aqui para vocês, tanto o profissional que quer ser um coach executivo, quanto para o coachee, né, que é o cliente final desse processo, eu coloco o seguinte: você que é coach, que quer ter ou construir uma carreira de coaching executivo, estuda muito, lê muito, pratica muito. Você pode e deve começar atendendo esses profissionais nessa transição, né? E conforme você vai sentindo essas dores e vivenciando isso, você cria habilidades extremamente importantes que vão te ajudar a começar a atender, de repente, profissionais com um nível superior também. Você, cliente final, você coach que está buscando ter interesse em ter um apoio profissional, pesquise bastante, peça referência, peça indicação. Infelizmente, como em qualquer profissão, a gente tem níveis e qualificações muito distintas de profissionais de coaching. Não é uma profissão regulamentada ainda, tá? A gente tem órgãos reguladores aí, mas não é uma profissão regulamentada. Portanto, qualquer pessoa de qualquer formação pode se auto-intitular como coaching, pode fazer um curso, uma certificação, existem inúmeras no mercado hoje. Então, assim, peça indicação, investigue, faça uma conversa, como qualquer prestação de serviço. O coaching, ele precisa bater o santo, vamos dizer assim, né? Você precisa conversar com aquele profissional onde você vai ter uma intimidade, né, maior. Então, você precisa ter uma conexão, uma facilidade de troca com essa pessoa. Converse, né, fale com alguns profissionais antes de decidir quem será esse profissional que irá te atender, tá bom? Boa sorte aí para você e obrigado, até a próxima.